Bom, vamos ao tema principal aqui, escalada no mundo, o presidente Bolsonaro em uma missão polêmica, né, cheia de controvérsias por parte da imprensa. Do nosso lado, nós esclarecemos tudo aqui, trazendo diariamente. Inclusive, uma previsão não calcada no achismo, mas calcada na experiência e calcado, inclusive, na técnica de fazer análise sobre os próximos movimentos de geopolítica. Tem quase que uma ciência. É uma ciência social? É. Mas se você observar fatos, né, e posturas do passado, você consegue prever alguns acontecimentos do futuro. E quando isso não dá certo? Sabe qual é a diferença das ciências humanas para as ciências exatas? Exatas são cálculos, né, é engenharia, matemática. É justamente que as ciências sociais ou as ciências humanas, elas estão calcadas, mesmo que na técnica, em previsibilidade, mas não são efetivamente assertivas. Então, quando nós fazemos uma previsão aqui sem medo e sem nenhum compromisso com o erro, nós estamos criando cenários possíveis. E aí nós traçamos eles. Agora eu vou dizer uma coisa. Aliás, você me diz aí, o índice de acerto do canal Pátria e Defesa está lá em cima, hein? Vamos para frente, escalada mundial. Temos aqui na nossa capa o próprio presidente Biden, o presidente Putin, só tem fera aí, né? O presidente Bolsonaro e o Vitor Orbán, né? Que foi alvo aí da visita, né? Do Brasil. Aliás, quero agradecer ao povo da Hungria e ao próprio governo húngaro pela receptividade e amizade que demonstraram, respeito. Eu conversei com alguns amigos que estão lá acompanhando, aliás, estão lá não, nesse momento já estão voltando para o Brasil, eles devem estar cruzando o Atlântico aí nesse momento, né, com o presidente Bolsonaro, e elogiaram bastante a forma com que os seus homólogos lá, a equipe de segurança, todo mundo recebeu eles lá. Então, eu quero agradecer em especial. Mesma coisa aconteceu na Rússia, recebi o mesmo tipo de feedback aqui com relação a receptividade. Vamos trazer, inclusive, algumas imagens do presidente Bolsonaro, imagens que eu ainda não havia trazido aqui, sobre o presidente Bolsonaro circulando. Ele tinha que ir lá no bar, comer um pastel, um cachorro, enfim. Nós vamos trazer isso aqui também. Faz parte, né? Pois bem, o que se deu? Deixa eu fazer um preâmbulo, já que vocês já estão aí. Deixa eu fazer, já tem mais de 1000 pessoas online aqui no início da live. Pois bem, o presidente Bolsonaro aceitou o desafio, o convite e o desafio do presidente Putin de estar lá. Por que convite e desafio? Pessoal, nós estamos na porção ocidental do mundo e o Brasil sempre teve uma espécie de parceria, amizade, até fraterna com as potências ocidentais, principalmente com os Estados Unidos. Nós compartilhamos aqui nas três Américas, né, a vizinhança com a maior potência militar e econômica do mundo, que merece todo o nosso respeito, que é os Estados Unidos da América. Nós somos americanos do Sul, né? Tem gente que gosta de corrigir isso. Nós também somos americanos, mas do Sul. E nós sempre tivemos um certo respeito, confiando, inclusive, numa certa proteção que poderia vir caso nós tivéssemos aí um embate. Eu sempre deixei muito claro aqui que o alinhamento dos Estados Unidos com o Brasil é legítimo, mas que os Estados Unidos possuem laços e contratos, né, e tratados assinados com outras potências que não estão no nosso continente, estão principalmente ali na Europa, das quais o Brasil ficaria em segundo plano. Tá? Por que eu fiz esse preâmbulo? Nas três Américas, nós temos os Estados Unidos como maior potência militar e econômica e o Brasil como segunda maior potência militar e econômica. Portanto, o Brasil deve buscar sempre a sua própria identidade. Outra questão que é importante a gente citar. O mundo passou pelo último século e no século atual por uma transição, onde nós tínhamos ali disputas concentradas principalmente no núcleo do velho mundo, principalmente ali na Europa, para um mundo de inicialmente ali até a fase da Primeira e Segunda Guerra, ali, entre disputas, vamos dizer assim, multipolares. Após a Segunda Guerra, nós tivemos um mundo onde nós tivemos uma bipolaridade, onde nós tínhamos o Ocidente, representado principalmente pela OTAN, os países, né, componentes da OTAN, mas liderados pelos Estados Unidos, e a Rússia, que liderava ali o bloco soviético, né? E era uma disputa ideológica
representada no mundo físico pelos combates de procuração, pelos conflitos de procuração. Né? Aí tem vários aí, desde o que aconteceu na Coreia, Vietnã, sempre foram disputas que envolveram esses dois lados, as disputas de atrito, mas sob o respaldo das grandes potências. Afeganistão também foi um grande palco para isso. Nós ingressamos agora, depois desse mundo que se dissolveu ali a partir da bipolaridade, um mundo unipolar, onde nós tínhamos os Estados Unidos reinando por pelo menos 2 décadas como potência única e hegemônica. Né? Já que com a dissolução da União Soviética, demorou aí um período até que novas potências, né, vamos dizer, pudessem surgir. Nós podemos destacar que a potência que vem antagonizando diretamente com os Estados Unidos é a própria China, porém, a Rússia veio correndo por fora no resgate àquilo que ela foi. Hoje, fica muito difícil nós enquadrarmos o cenário geopolítico nesses quadros anteriores. O que nós podemos dizer é que existe hoje uma multipolaridade, onde as potências devem buscar o seu próprio lugar dentro dessa nova composição. E o que o Brasil começou a traçar a partir da liderança e da presidência do Jair Bolsonaro foi buscar esse assento. Inicialmente, houve uma aproximação muito grande, e não podia ser diferente, com os Estados Unidos na gestão do presidente Trump. Mas, ao longo do mandato do presidente Bolsonaro, nós temos notado um distanciamento da busca dessa, vamos dizer, proteção fraterna, seja lá de que lado for, para um reconhecimento do Brasil como potência em si. Agora, no ano de 2022, eu trouxe a fala do atual comandante do Exército, general Paulo Sérgio, buscando reunir no Supremo, buscando reunir com as outras componentes, né, do tripé da democracia brasileira, inclusive dentro do próprio governo. As Forças Armadas fazem parte do governo do Estado, mas também do próprio governo, são lideradas pelo governo, indo buscar, inclusive, parceria numa ala muito importante, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, o reconhecimento interno, né, de uma reformulação onde as Forças Armadas saem da questão e do seu papel meramente de manutenção da soberania interna, mas entendendo que, se não participarem ativamente das estruturas de Estado interna e externa e das estruturas governamentais, nós teremos grandes problemas. Isso já é fato, principalmente a partir de 2022. Mudou muito o cenário. Isso é uma leitura aqui nossa sobre o cenário, eu acompanho de perto, trabalho com isso há 30 anos. E nós saímos, eu posso afirmar que até 2020 nós tínhamos uma visão acerca das estruturas perenes do Estado e as estruturas governamentais, e a partir agora de 2021 houve um amadurecimento, e agora, a partir de 2022, ocorre um processo de ação. A missão do presidente Bolsonaro tem a ver com essa ação. A missão e o comparecimento do general Braga Neto, ministro da Defesa, junto com o general Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, outro ministro também ligado à área estratégica, apesar de não ser tratado internamente como área, vamos dizer, no âmbito da defesa, mas quem entende um pouquinho de defesa sabe que é estratégico a produção de energia. Portanto, o ministro almirante de esquadra Bento Albuquerque, que é o atual ministro das Minas e Energia, e a presença nesse mesmo contexto do secretário, né, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, também é um ministro também, almirante Rocha, almirante de esquadra, almirante Rocha. Você nota a projeção e a seriedade com a qual este governo leva o próprio Brasil. Essa é a diferença. Do outro lado, nós temos forças de resistência ao sucesso do Brasil. E nós podemos incluir aí, principalmente a mídia, uma parte, principalmente ali envolvendo a cúpula do judiciário, que a gente vai demonstrar isso aqui. Eu estou me arriscando a falar isso, mas é uma análise geopolítica simples. Você tem, de repente, o presidente do Brasil conversando com uma das 2 maiores potências nucleares do mundo, as 2 maiores potências nucleares do mundo, esquece, inclusive, joga fora aí China e outras questões. Quem tem o poder
quem tem o porrete sobre o mundo, esquece o assunto economia. Economia, pessoal, é ficção fomentada pelo mercado para iludir as pessoas. O que rege o mundo é o porrete. As duas forças que detêm os dois maiores porretes da humanidade chamam-se Estados Unidos e Rússia. Quem pode decidir o destino da humanidade são esses dois players. Ah, mas a China é muito boa. Vai ter que ralar muito ainda para chegar nisso, tá? Eu sei que já tem muito agente contratado no Brasil para defender os interesses, colocar lá em cima, mas em termos de força efetiva, tem uma distância muito grande aí. Então você tem Estados Unidos e Rússia com capacidade de definir o rumo do planeta. Aí o presidente do Brasil sai em missão. Detalhe, todos os ex-presidentes brasileiros recentes, eu acho que com exceção do FHC, estiveram lá na Rússia. E foram aplaudidos por isso, pela mesma mídia e pelo mesmo sistema interno brasileiro. Mas a ida do presidente Bolsonaro à Rússia tem sido sabotada por todo mundo, desde as forças do Ocidente e até os comunistas internos aqui no Brasil. Mídia, enfim, os outros agentes aí disfarçados. Eles não gostam de ser chamados de comunista, mesmo que a maioria tenha ostentado esse crachá um dia. Então nós vivemos um momento totalmente diferente. Aí o presidente Bolsonaro vai e atende ao convite do seu homólogo russo e nós vimos o que aconteceu aí nos últimos dias, né? A mídia se ocupando de memes, de piadas, enquanto as autoridades, inclusive componentes do que deveria trazer estabilidade na democracia brasileira, gerando instabilidade, inclusive, para a segurança do chefe de Estado e chefe de governo, que é o presidente da República, fazendo, inclusive, denúncias vazias que poderiam gerar atritos entre nós e o presidente brasileiro que estava no território do alvo das denúncias. Uma coisa absurda, né? É importante essa análise para você entender o contexto. Eu fiz questão de trazê-la aqui. Não tem brincadeira aqui. E a única paixão aqui é o Brasil. O resto é muita técnica com entrega. Não é só ficar respondendo pergunta, não. Tá? Porque se for aqui para a gente ficar só no bate-papo, aí a gente marca para conversar num barzinho, né? Vamos lá. Tem que transferir algum conhecimento do que ocorre nos bastidores para vocês. Tá? Bom, feito esse contexto, nós já passamos imediatamente para o que ocorre no dia de hoje, né? Onde o presidente Bolsonaro sai da Rússia, vai à Hungria. A Hungria é essa, vou falar pessoalmente, na pessoalidade, do próprio Orbán, que esteve com Putin na semana passada, e na declaração do presidente, ele fala exatamente sobre a possibilidade de guerra na Eurásia, né? Vamos passando aqui. E hoje, qual o teatro que se monta? Nós temos conversado aqui, explicado. Essa primeira parte, pessoal, do preâmbulo aqui já vale até um recorte aqui do canal Pátria e Defesa. Mas vamos para os fatos do dia. No dia de hoje, nós tivemos aqui, eu vou traçar, um processo de conflagração, né? Eu trouxe, não vou ter essa imagem aqui, mas alguns dias atrás, eu trouxe uma imagem muito interessante aqui de onde partiria o processo de combate, né? Eu trouxe, quem assistiu aqui vai relembrar, a imagem de um cidadão sozinho dentro de uma trincheira dentro da Ucrânia, isolado, e depois uma imagem de um outro soldado também ucraniano dentro da mesma trincheira observando o outro lado. Pois bem, e disse o seguinte, que o conflito vem da atitude de um ou dois indivíduos. O resto é manipulação, é a guerra de mídia, né? Mas que são esses mesmos indivíduos que vão sangrar pela ambição, tanto do Ocidente quanto não tem mocinho, né? Nesse processo. Quem assistiu aqui a live vai lembrar, né? Pois bem, hoje nós tivemos aqui inícios de conflitos, o rompimento, na verdade, daquele acordo de Minsk, assinado, eu acho que em 2020, para um cessar-fogo. E esse é um item que serve de justificativa para os Estados Unidos, que avisa que haverá um conflito de falsa bandeira para justificar uma invasão, e serve à Rússia, dizendo que está sendo provocada de forma premeditada. Serve para os dois lados. Nós já falamos aqui que quando a guerra começa, a primeira vítima é a verdade. E não vai ser diferente nesse processo. Mas nós também informamos aqui que
seria impossível. E aqui dá para a gente ter uma ideia bem interessante nesse mapa. Aliás, eu tenho esse mapa ampliado. Você vai entender melhor aqui. A OTAN, ao longo dos últimos, desde a década de 90, a partir de 96 até o momento, toda a expansão, aqui está a Rússia, você está acompanhando no mouse aí, e aqui você tem principalmente os membros da OTAN. Os membros que fazem fronteira entre a Europa e os países da OTAN e a Rússia, você só tem a nível de fronteira aqui, se eu não me engano, é Lituânia, está sem nomenclatura, Lituânia, Letônia e Estônia. Fora os enclaves que você tem para frente. Acima você tem a Finlândia, mas a Finlândia não faz parte da OTAN. Essa fronteira que você nota aqui, tá? Ela é em torno de 400 a menos de 500 quilômetros. E ela tem alguma problemática de relevo, além do problema de clima. Aqui embaixo você tem a Ucrânia em fronteira com a Rússia. E esse é o motivo da disputa. Tá? Porque a Ucrânia, ao contrário das conquistas dos últimos 30 anos. 30 anos, você tem a Ucrânia que de uma tacada só pode fornecer uma porta aberta da Europa para a Rússia de planície, o que é muito relevante, de 2.000 quilômetros. Esse é o motivo do atrito. Esse é o motivo do atrito. Esse é o motivo pelo qual o Putin não aceita que a Ucrânia possa participar da OTAN. Seria uma porta de acesso aberta 24 horas para que o Ocidente tivesse acesso ao território russo. Isso é inaceitável para as lideranças, para as forças russas, enfim. Tá? Imagina que você tem um país aqui na América Latina declarando o tempo todo que poderia... declara o Brasil como inimigo. Imagina esse cara na tua porta, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma barreira geográfica. É isso que representa a Ucrânia ingressando na OTAN para a Rússia. Além do que a proximidade do território permitiria que baterias de mísseis supersônicos pudessem chegar à capital Moscou e às estruturas, né, de defesa russa em um período inferior a 10 minutos, o que quase que impossibilita o tempo de resposta. Então é disso que a gente está falando aqui, tá? O avanço de tropas por planície e o pouco tempo de resposta que sobraria para a Rússia, né, em um ataque de mísseis. Basicamente são esses dois critérios que a Rússia aqui solicita. Além do que os outros territórios, é óbvio que existem aqui fronteiras, mas a própria Rússia tratou de blindar esse processo aqui mais a norte, né, do país. Tá? Na verdade, mais a oeste, né, do país. Tá? Essa é a briga aqui do processo. Então, não existe nenhuma possibilidade de acordo que não envolva a renúncia da Ucrânia em participar da OTAN, algo que já foi colocado ontem e foi ratificado hoje pelo presidente da Ucrânia, já que ele diz que a única forma de garantir a segurança da Ucrânia é a partir do ingresso da Ucrânia na OTAN, e não há nenhuma possibilidade de recuo da Rússia diante desse tipo de fala. O que nós vimos na semana passada e vemos hoje novamente é que a Rússia, que distribuiu cerca de 150 mil homens, em torno de 100 mil homens estão nessa fronteira aqui com Ucrânia-Rússia, e hoje se fala, acho que 110, 120 mil aqui, e em torno de 30 a 40 mil homens russos alocados na Belarus, aqui ao norte da Ucrânia. Inclusive, né, a cerca de 70 quilômetros da fronteira da capital ucraniana, que é Kiev. 70 quilômetros, não é nada. Tá? O que está no tabuleiro hoje? Esse mapa até não detalha tanto, mas essa porção a leste da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia, para que a Rússia tenha o mínimo de proteção, ela projeta avançar em torno de 30% do território ucraniano. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter contato com essa informação em outros produtores de conteúdo, em outros portais. Esses 30% garantem
aquilo que lá na Segunda Guerra o pessoal chamava de energia vital para a batalha, porque garante à Rússia tanto o setor agricultável da Ucrânia, a grande quantidade de produção de grãos, né, e itens, né, para garantir a sobrevivência das tropas e da própria população, mas também avançando mais um pouquinho para o centro, existem grandes estruturas industriais que seriam, vamos dizer assim, repatriados aquilo que lá no passado era a União Soviética. Então, é muito provável que a Rússia tente avançar sobre esse território, pelo menos nessa primeira porção. Isso é um item básico, pelo menos a primeira porção. Isso e avançando de forma limitada até esses 20 a 30% do território, ia garantir sanções, vamos dizer assim, moderadas ou menos agressivas do Ocidente. A outra proposição que nós temos para o momento é de que a Rússia avance para essa região a leste da Ucrânia e permita que tropas da Belarus, com o suporte russo, avancem até a capital Kiev. Isso teria um outro objetivo, e olha que essa análise aqui é nossa. Se você neutralizar a capital, inclusive depondo o governo, você acaba com todo o foco de resistência que poderia trazer a Rússia para uma guerra de procuração por parte do Ocidente que desgastariam as forças militares russas e a economia russa por anos. Só que tem uma diferença nesse contexto. Quando as guerras de procuração eram habilitadas, por exemplo, como foram na Síria, olha, eu posso dizer até no norte da África, como na Líbia. Aliás, eu estive na Líbia. E também no Afeganistão, que esse é o caso mais clássico, mas também aconteceram lá na Coreia. Mas mais recente aqui, a gente pode trazer o Afeganistão, Síria, Iraque, né? Você tinha os dois lados, os dois procuradores distantes do território, ou blindados a nível de território. Nesse caso, não. Nesse caso, o Ocidente trabalha para a procuração e a contraparte é o próprio oponente, no caso a Rússia. Não vai dar certo, não. A Rússia não vai permitir. Esse é o principal problema. Para evitar isso, a Rússia poderia ocupar, inclusive, a capital ucraniana para neutralizar. Você está dizendo, poxa, Moisés, você tem tanta relação lá, é amigo dos russos, eu sou. Pessoal, eu torço pelo Brasil, tá? As minhas relações com qualquer país, inclusive com os Estados Unidos, que, aliás, a minha relação com os Estados Unidos é tão boa, melhor do que com os russos. Tá? Inclusive, fiz parte, assim como fiz das relações bilaterais entre Brasil e Rússia, fiz também com os Estados Unidos, sempre defendendo o interesse do Brasil. Mas eu posso até afirmar que, conhecendo um pouquinho, né, do pensamento ali do Vladimir Putin, ele poderia promover essa tomada de poder, inclusive na capital, para a substituição do governo, para evitar que a guerra promovida pelo Ocidente se estendesse por muito tempo. O Putin só tem a perder com a ocupação, com a guerra de longo prazo, né? Tudo isso tem que ser feito de forma muito rápida pelos russos. Eu acredito que eles farão. Ao contrário do pensamento do Ocidente, me cobra isso daqui a um ano. Ao contrário do pensamento do Ocidente, que acha que o que vai acontecer na crise da Ucrânia é o que aconteceu no Afeganistão, 20 anos, 30 anos, né? 20 anos é depois que eles resolvem o problema. Ou já passando para o modelo que aconteceu no Iraque, que demorou um pouco mais, e posteriormente o que aconteceu agora recentemente na Síria, onde em 2 anos, 1 ano e pouco após a Rússia se envolver no processo, eles resolveram para o lado russo em 1 ano e pouquinho. Eu acredito que a experiência da Rússia será de semanas, né? Desde que essa estratégia seja estabelecida. É óbvio que vai depender de muita coisa. E você vai me dizer agora e me cobrar, mas a mídia inteira russa, os agentes russos, todo mundo está dizendo que não há a menor possibilidade de que isso aconteça, que essa invasão só está na cabeça do Ocidente. Eu vou dizer uma coisa para vocês.
Vou repetir a frase com que nós começamos aqui a live. Em uma guerra, a primeira coisa, a primeira vítima é a verdade. Então não se preocupe com isso. Não transforma a Rússia ou os Estados Unidos em bem ou mal, mas cada um aí está lutando pelo seu interesse. A Rússia vai negar isso até o último momento. Tá? Mas eu estou traçando um cenário. Eu posso afirmar algo aqui para vocês se vai ter conflito ou não? Não, porque pode haver a negociação diplomática. Acho provável? Não. Acredito que em algum momento, em algum grau, você vai ter um conflito, né, de atrito, além da guerra híbrida que já acontece. E eu não tenho problema de traçar esse cenário, demonstrar o tabuleiro e colocar. Eu não tenho compromisso com o erro. Né? Tenho compromisso com a expectativa. As expectativas são essas. Mas acho pouco provável que esse conflito se resolva sem que seja anexado à região de Donbass, que reúne ali Donetsk, né, e Luhansk e mais algumas outras regiões. Eu considero quase impossível. Pelas atitudes que a Rússia já teve na distribuição de passaporte e por um dos assuntos que nós vamos tratar a seguir, que é a cobrança agora já dentro do parlamento russo para que essa área seja reconhecida como área de proteção russa para os cidadãos russos que vivem ali. Isso já está em voga. E foi exatamente a mesma estratégia que foi usada aqui na Crimeia. Essas questões dos conflitos que estão ocorrendo, quem está provocando o quê, interessa aos dois lados a desinformação nesse momento. Tá? Moisés, por que você está torcendo aí nesse conflito? Pelo Brasil e para que se proteja as maiores quantidades, né, possíveis de vidas aí. Porque a gente sabe que, eu já expliquei isso também, a guerra é sempre... O pessoal até diz o seguinte, que são os velhos discutindo e os jovens perdendo a vida. Eu digo que são os velhos faturando, né? E é com todo respeito que eu falo isso. São as pessoas que mandam, né? E os jovens perdendo a vida aí no fronte. Tá? É a conclusão nossa aqui, autoral. Então, esse é o caminho dessa análise que eu faço aqui para o dia. Ah, mas como é que está hoje? O pessoal tá. Pessoal, vai avançar para esse cenário. Pode me cobrar depois isso. Não tenho medo de arriscar aqui, não. E detalhe, não é bola de cristal, é analisando o cenário. Eu sou, assim, vamos dizer, um estudioso, né, da área de mobilização e logística, aliás, inclusive por instituições militares. O traçado da distribuição das tropas ao longo da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, vamos dizer assim, se estabelecem dentro dos critérios de logística como conflitos de médio e longo prazo, 1 a 2 anos. É para isso que a estrutura está sendo disponibilizada. Eu já falei isso aqui, acho que eu estou há 2 meses falando isso. E não foram disponibilizados apenas como ferramentas de, vamos dizer assim, de guerra psicológica. Claro que elas têm a componente de guerra psicológica desde que o outro lado ceda. Como o outro lado não está cedendo, e como o Putin nunca vi blefe do Putin. Eu acompanho a postura do Vladimir Putin há muitos anos, e ele nunca blefou. Ele sempre se posicionou até que o inimigo se curvasse, e quando não se curvou, ele partiu para a ação. Foi o caso da própria Crimeia. Mas ele agiu assim também na Chechênia, agiu aqui, Moldávia, enfim. Faz parte, são características. Não acredito que com toda a reestruturação que ele promoveu nas forças militares russas, ele dá qualquer sinal de que sairá desse conflito de mãos abanando. Então, gostou dessa análise? Não tem adivinhação e também não estou aqui colocando ela como a única possibilidade, mas é o cenário que, no meu entendimento, é o possível e talvez o provável. E cobra daqui alguns dias. Mas aí, se mudar isso, olha, a dinâmica da informação no mundo tem feito as coisas mudarem bastante. Em dezembro, eu já afirmava nesse sentido aqui e já falava que, diante da disposição que estava sendo tomada, seria impossível que não fosse conflagrado ali, né, um atrito para a obtenção dessas regiões citadas. O que eu tenho dúvida é o tamanho do atrito. Você vai ter algum tipo de escaramuça, alguns ataques, você vai ter perda de vidas ali. Né? O tamanho disso vai depender se a decisão vai envolver a ocupação da capital Kiev a partir da Belarus,
com o apoio da Belarus, inclusive, né? Belarus ou Bielorrússia, ou se vai se manter apenas na região do leste da Ucrânia. É só essa dúvida. Mas em que cenário se daria a dupla invasão para garantir que o conflito não demorasse muito? A aposta do Ocidente, a aposta do Biden nesse cenário é que a Rússia só se atreva a obter a região de Donbass e, com isso, com a existência, a permanência do governo ucraniano central, eles consigam fomentar as forças armadas ucranianas. Essa é a estratégia. A neutralização dessa estratégia, aí a guerra duraria muitos anos e desgastaria a Rússia. A estratégia russa, se for bem executada, derruba o governo e desmobiliza as forças regulares da Ucrânia. Tá? Os outros objetivos econômicos, tem vários aí, inclusive pessoais da família Biden, eu nem vou colocar no cenário atual, mas o cenário é mais ou menos esse aí. Tá? Pessoal, gostou dessa análise? A gente já estendeu bastante aqui, né, sobre esse tema, mas é o tema principal nosso. E acredito que eu não posso estar aqui só para gerar mais dúvida do que proporcionar aqui cenários. E esse é o cenário mais provável aqui que a gente entende nesse momento. Me diz aí se você concorda, se acha que tem algum sentido, né? Não precisa concordar comigo, pode discordar também, né? Mas me apresenta mais do que suposições, me apresenta aqui argumentos interessantes para que a gente possa corroborar. Tá? Vamos lá? Eu gostaria de, nessa primeira parte aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode linkar. Aqui, ó. Vou ler só essa matéria como um critério adicional. Dá like, se inscreve e compartilha. Duma aprova a resolução sobre Donetsk e Lugansk. Sabe quando eu falei sobre isso aqui? No início de novembro do ano passado. Que seria essa estratégia a ser adotada. Ao que consiste essa estratégia? O parlamento russo, que joga com os líderes, distribuiu uma série de pequenas armadilhas, pequenas estruturas para compor o lado russo, para transformar cidadãos que desejem, né, cidadãos que já têm a cultura, já inclusive têm origem na Rússia, em cidadãos russos, para justificar a defesa da própria população. Isso começou lá atrás, pessoal. E hoje a Duma aprovou essa resolução. Agora a Duma vai cobrar do Vladimir Putin que ele tome providência. Então, só isso aqui já justifica toda a análise. Tá? Uma resolução que reconhece a autoproclamada República Popular de Donetsk e Lugansk para a ratificação do presidente Putin foi aprovada nesta quarta. O caminho já está formado. Tá? Aí eu já expliquei lá atrás como é que é essa crise dos separatistas. Né? Essas regiões que estão conflagradas hoje, a Rússia acusa que foi conflagrado pelo exército ucraniano, e a Rússia e a resistência lá, os separatistas, dizem que foi a Ucrânia que se aproveitou do momento. Então, é esse processo aí. Deixa eu ver aqui. O pessoal está falando aqui, dando um abraço aqui para o amigo Lisboa. Não sei se o Lisboa está por aí, agora que eu estava concentrado aqui na análise. Se Lisboa estiver por aí, um grande abraço. Se quiser, amigo, manda até um link aí para. Se você quiser comentar alguma coisa aí, só me dá um toque aqui no zap que eu mando para você. Estamos finalizando aqui essa. Só me avisa lá pelo zap que eu mando. Vamos lá. E nós temos essa questão, então fecha aí. Outra coisa. Hoje foi a resposta em mãos. Vou tratar isso num segundo tema. Num terceiro tema, na verdade. Dá like aí, se inscreve e compartilha. Rússia expulsa vice-embaixador americano de Moscou. Vamos lá. A Rússia estabeleceu uma série de demandas. A maioria é impossível, inclusive. Pediu, inclusive, que países que nem fazem parte da OTAN desistam de, no futuro, fazer parte, como a Finlândia e a Suécia, que são países neutros. Né? A Ucrânia até pode ser compreensível, mas pede que isso ocorra. E pede que as linhas de fronteira da OTAN sejam revertidas ao que eles tinham, né, de proximidade com a Rússia até o ano de 96 ou 97. É muito tempo. Tá? E praticamente mais da metade dos países que hoje compõem a OTAN teriam que desistir dessa participação, o que eu considero impossível. Né? Mas a gente imagina que o pedido sempre é impossível para se alcançar o razoável. O razoável seria que a própria Ucrânia declinasse da intenção de participar da OTAN, né?
e que a própria OTAN se manifestasse com algum tipo de compromisso, algum acordo com algum nome bonito de alguma capital da Europa para ratificá-lo. Hoje, o vice-embaixador dos Estados Unidos em Moscou foi levar junto com a sua comitiva esse material em mãos no Kremlin. E a resposta foi a sua expulsão. Só isso aí, pessoal, já demonstra, né, como é que está o humor por lá. Dá like aí, se inscreve e compartilha. Eu não esperava algo diferente. Eu já tive a oportunidade de presenciar negociações agressivas com países que não levam absolutamente nada na brincadeira. E a Rússia é um país que, uma vez estabelecido, eu já tive essa experiência, inclusive em negociação, uma vez estabelecido qualquer tipo de compromisso, eles não dão um passo à frente. É assim o serviço diplomático russo, um passo à frente, mesmo que seja a coisa mais razoável e plausível, sem que cada etapa seja eliminada. E foi isso que ocorreu hoje, né? Os Estados Unidos já se comprometeu, o Departamento de Estado americano, a fazer uma medida recíproca, provavelmente vão, e proporcional, eles irão também fazer a expulsão de alguma autoridade diplomática russa nos Estados Unidos para compensar esse movimento, né? Dá like aí, se inscreve e compartilha. Vamos para o comentário aqui.